Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei agora que vocês estão assistindo. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Acho que agora ficou menos pior. Oi de novo, eu sou o Felipe e hoje eu vou continuar o resumo da Era das Revoluções do Eric Hobsbawm. Eu tinha prometido que cada vídeo eu iria fazer uma parte de um capítulo. E nesse vídeo eu vou fazer duas, porque ficou bem pequenininho, né? Tanto a parte 2 quanto a parte 3 do capítulo 1. Então eu consegui condensar as duas partes em um vídeo só, né? O que acaba sendo prático para o nosso trabalho. Bom, a metodologia vocês acho que já conhecem, né? Vai estar aqui no vídeo o material do resumo, né? O resumo que eu fiz. A minha cara feia vai ficar no canto inferior direito. E eu vou comentar algumas coisas que eu achar interessante no resumo. Sem mais delongas. Ai, coceira maldita. Vamos começar. Já ia esquecer. Se você está curtindo o resumo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Espalhe o vídeo para quem tem pouco tempo para poder estudar, porque essa é a ideia do canal. E simbora, galera. O computador está aqui na minha frente com o resumo. Vou começar. O mundo em 1789 era essencialmente rural e é impossível entendê-lo sem assimilar este fato fundamental. Logo de cara aqui eu já vou parar. Que eu já vou comentar sobre essa primeira frase, né? O mundo em 1789 tá aqui, essencialmente rural, né? E, cara, não dá para entender como funcionam as coisas em 1789 sem assimilar que o mundo inteiro é rural. Então a mentalidade da galera é essencialmente rural. De fato, fora algumas áreas comerciais e industriais bastante desenvolvidas, seria muito difícil encontrar um grande estado europeu no qual ao menos 4 de cada 5 habitantes não fossem camponeses. Cara, isso aqui já fala muito sobre o que eu acabei de falar. Muito, muito, muito. Era difícil de encontrar um grande estado, uma grande cidade, no qual, ao menos 4 de cada 5 habitantes não fossem camponeses. Ou seja, 5 habitantes, 4, todo mundo camponês, essencialmente rural, fundamentalmente rural. E até mesmo na própria Inglaterra, a população urbana só veio a ultrapassar a população rural pela primeira vez em 1851. Cara, 1789 para 1851 é um salto. E a gente está falando de Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro estado, né, país da Europa a ter um maior desenvolvimento urbano. Afinal de contas, foi o berço da Revolução Industrial. E a população urbana só foi passar rural em 1851, né? Muito tempo depois. A linha que separava a cidade e o campo, ou melhor, as atividades urbanas e as atividades rurais, era bem marcada. Em muitos países, a barreira dos impostos, ou às vezes mesmo a velha muralha, dividiam os dois. Ou seja, tinha muralha que dividia, o povo urbano e o povo rural. Os impostos também, né, eram diferentes para os dois. E em casos extremos, como na Prússia, o governo, ansioso em manter seus possíveis contribuintes sob uma adequada fiscalização, operava uma separação quase total entre as atividades rurais e urbanas. Mesmo onde não havia uma divisão administrativa tão rígida, os habitantes das cidades eram quase sempre
fisicamente diferentes dos homens do campo. Cara, separação entre cidade e campo muito forte, né? Na Prússia aqui, né, onde vou falar aqui, né, em casos extremos, onde o pau cantava, o governo, ansioso em manter seus possíveis contribuintes sob uma adequada fiscalização, eles separavam as atividades rurais e as urbanas, né? Cara, era uma política separatista muito intensa, né, entre o campo e a cidade. E olha que, vamos lá, vamos recapitular. De cada 5 habitantes, 4 eram camponeses. Sua classe média e profissional eram constituídas pelos negociantes de trigo e de gado, os processadores de produtos agrícolas, os advogados e tabeliões que manipulavam os assuntos relativos ao patrimônio dos nobres, que são parte integrante da vida em comunidades proprietárias de terras. Os empresários mercantis que exploravam os empréstimos aos fiandeiros e tecelões dos campos e, por fim, os mais respeitáveis representantes do governo, o nobre e a igreja, né? Esse parágrafo ele fala bastante da galera da cidade, né? Qual eram as atividades da galera da cidade, do povo urbano? Qual eram as funções, as profissões que eles exerciam na sociedade? A cidade provinciana de fins do século XVIII podia ser uma próspera comunidade em expansão, como a sua paisagem dominada por construções de pedra em modesto estilo clássico, que ainda hoje testemunha em parte a Europa Ocidental. Mas essa prosperidade vinha do campo, né? Bom, galera, vou insistir pra caramba naquele trechinho lá do começo. De cada 5 habitantes, 4 eram camponeses. Necessidade básica: comer. De onde vem o subsídio? Do campo. É a galera do campo que planta, que rala, que traz o subsídio básico para a galera da cidade, né? Então aqui, ó, não adianta de nada, né? Ter como diz aqui, né? Construções de pedra e modesto estilo clássico que ainda hoje testemunham parte da Europa Ocidental, muito bem conservados, né? E toda essa vida próspera, né, que pintavam na cidade, né, vida próspera, bota muitas aspas aí, vem do campo, cara, porque é o pessoal do campo que rala para poder sustentar a galera da cidade, né? Meio tosco, mas a grosso modo é isso aí. O problema agrário era, portanto, o fundamental no ano de 1789. E é fácil compreender porque a primeira escola sistematizada de economistas do continente, os fisiocratas franceses, nome rebuscado, tomara como verdade o fato de que a terra e o aluguel da terra era a única fonte de renda líquida. Olha só, aí é que começa o perigo, né? Aí é que começa o perigo. Os fisiocratas franceses, né? Foram formados na primeira escola sistematizada de economistas do continente, né? Eles tomaram como verdade de que a terra e o aluguel da terra era a única fonte de renda líquida, né? Então, o que a gente faz? Bora explorar o camponês, que é aí que está o nosso ouro. E o ponto crucial do problema agrário era a relação entre os que cultivavam a terra e os que a possuíam. Olha só! Os que produziam sua riqueza e os que a acumulavam. Exatamente o que eu acabei de falar. Essa galera, né, que os primeiros economistas, né, eles chegaram à conclusão, tá aqui, ó.
tá aqui, tomaram como verdade de que a terra e o aluguel dessa terra é a fonte de renda líquida. É daí que a gente vai extrair, né? É daí que a gente vai ter o maior lucro, o maior benefício. Só que isso começou a dar problema, isso começou a dar merda, né? Tá aqui, ó, o ponto crucial do problema. O problema agrário, né, que era o fundamental em 1789. Esse problema, o ponto crucial do problema agrário, foi a relação entre a galera que cultivava e quem tinha terra. Né? E isso aqui fica mais claro ainda, tá aqui, ó, os que produziam a sua riqueza e os que acumulavam. Quem produzia a riqueza? A galera que trabalhava. Quem acumulava? O dono da terra. O camponês típico era um servo que dedicava uma enorme parte da semana ao trabalho forçado na terra do senhor, ou o equivalente em outras obrigações. Né? O cara, ele não só trabalhava boa parte da semana na terra do senhor da terra, do dono da terra, como também tinha outras obrigações. O senhor de terras, característico das áreas de servidão, era assim um nobre proprietário e cultivador, ou um explorador de enormes fazendas. Né? O nobre dono das terras, explorava as terras, dono de fazenda, e todo aquele blá 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 que a gente já está careca de saber. Né? Esse era o nobre de 1789. Abaixo dos magnatas, uma classe de cavaleiros rurais de tamanho e recursos econômicos variados explorava os camponeses. Né? Nem antes de continuar, essa primeira frase aqui já mostra o quão lascado era o camponês. Né? Além dos magnatas, os donos de terra, né, tinha uma classe de cavaleiros rurais, mostra aqui, ó, de tamanho e recursos econômicos variados. Ou seja, esses cavaleiros rurais, eles tinham recursos variados, eles possuíam posições variadas na sociedade, que eles também exploravam o raio do camponês. O camponês só é explorado. Em alguns países, ela era demasiadamente grande e, portanto, pobre e descontente, distinguindo-se dos não nobres basicamente pelos seus privilégios políticos e sociais e pela sua falta de inclinação para as atividades anticavalheirescas, tais como o trabalho. Cara, não, esse parágrafo aqui é demais, sério. Eu vou falar num tom de brincadeira, mas se liga, cara, do quão patife essa galera ela. Vamos lá. Ó, em alguns países, ela era demasiadamente grande, ou seja, a classe dos cavaleiros rurais, ela era demasiadamente grande. E, portanto, aqui, ó, pobre e descontente, distinguindo-se dos não nobres basicamente pelos seus privilégios políticos e sociais. Então, cara, eles não eram magnatas incríveis, donos de grandes terras. Né? Não, eles distinguiam-se dos não nobres basicamente apenas pelos seus privilégios políticos e sociais. Agora que é de rachar. E pela sua falta de inclinação para atividades anticavalheirescas, tais como o trabalho. Trabalho era considerado uma atividade anticavalheiresca. Então, um cavaleiro rural não pode trabalhar. Ou seja, um vagabundo. Um vagabundo. Bom, galera, em tom de brincadeira, eu fecho esse vídeo. Como eu falei pra vocês, foi bem pequenininho o resumo da parte 2 e 3. Amanhã eu volto com a parte 4. A parte 4 é diferente dessa, é grandinha. Talvez até eu divida em 2 vídeos, né? Um início e uma conclusão. Tá curtindo o resumo? Se inscreve aí, ativa o sininho, não custa nada. Compartilha com a galera que quer estudar, que tem pouco tempo, que essa é a ideia. Beleza? Cara, para você obter o conhecimento completo, se possível, leia o livro. Se você não tem tempo, tá um resuminho aí para poder dar uma bola nos estudos. Valeu? Até mais, rapaziada. Fui.
Tô com sono.